Fala pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o professor Feijó. Hoje a gente vai ver um conteúdo bem interessante sobre GitHub Templates. É um conteúdo bem pontual, não está vinculado diretamente a uma tecnologia, mas vou trazer um exemplo para vocês aqui de um template com Vue e Vite, mais o Tailwind, tá? Como a gente iniciar um projeto já utilizando essas três tecnologias. Mas antes de mais nada, agradeço a visita de vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo, deixa comentário que sempre que possível já estou dando um retorno para vocês, ok? Então vamos lá. O assunto de hoje é sobre o GitHub Templates e a ideia é como começar, né? De onde começar? Toda vez que eu preciso criar um projeto novo, seja em React, seja em Angular, seja em Vue, eu tenho que setupar esse projeto do início. Então o que que a gente costuma fazendo, né? Vai lá e dá um npm init ou cria no momento depois que eu já tiver um package JSON, aproveito de outro projeto, faço as alterações que tenho, dou um npm install, um yarn install desse cara e começo com o meu projeto feito setup. Só que tem coisas chatas de fazer nesse meio do caminho. Se eu for utilizar um slint, eu tenho que instalar, eu tenho que configurar as regras, eu tenho que ter um git ignore já bem formatado. Às vezes também eu tenho que ter uma configuração de fonte do meu VS Code, indentação, níveis de projeto, mas que não ficam também armazenadas dependendo do projeto dentro do código. Tá? Então, uma série de coisinhas que consomem tempo. Qual é que é a ideia do template dentro do GitHub? A ideia é a gente já começar com um template, ou seja, uma estrutura de projeto vazia, mas com o mínimo necessário para eu não ter que investir, não ter que gastar o tempo fazendo essas configurações, ok? Então vamos lá. O que que acontece? Primeiro detalhe. O que que eu preciso e como é que essas coisas funcionam, tá? Eu já tenho um projeto criado, uma estrutura criada aqui com vocês, certo? Que já está dentro do meu projeto do GitHub, como vocês estão vendo aqui, tá? O nome desse cara eu estou chamando ele de Vue3 Vite Template, ele já vai estar o link aqui na descrição do vídeo, certo? E o que que tem dentro dele, qual é que é a diferença dele para um repositório comum? Ele é um repositório como qualquer outro, eu consigo commitar, eu consigo fazer push dentro desse cara. Mas a intenção é que isso seja somente quando precisar alterar essa estrutura. Tá? Vamos pegar o exemplo de um template prático, acho que eu já falei disso em React aqui no canal. Quando vocês vão criar um documento do Google Drive, ou vão criar uma planilha no Excel ou no Word, quando vocês clicam lá no iconezinho novo, ele pergunta se vocês querem criar um documento em branco ou vocês querem criar sobre a base, né, sobre um template já existente. O que que seria esse template? Ah, se fosse no Word, um modelo de currículo, um modelo de papel carta, um modelo com papel timbrado, né, um formulário. Se fosse no Excel, uma planilha que já tem um estilo, já tem um tema configurado e por aí vai. Slides, já são slides de apresentação com animações e assim por diante. Ou seja, os detalhes eu não preciso me preocupar tanto porque eles já estão ali dentro. A mesma coisa acontece com essa funcionalidade do GitHub. Então eu crio um repositório normal do zero, tá? Como é que eu fiz isso? Vocês não vão precisar fazer, vocês vão utilizar o meu, mas se vocês quiserem seguir essa funcionalidade, né, e utilizar ela no projeto de vocês, no momento que eu crio um repositório aqui em cima, olha lá, ó, eu cliquei no GitHub e cliquei em New, tá? Aqui em cima nesse projeto ele pergunta se eu quero utilizar um template, tá? Ou no momento que eu criar esse repositório, eu posso transformar esse repositório em um template. Certo? Aqui ele está fazendo um fetching. Ó. Tudo isso aqui são templates que eu já tenho, alguns templates ali da empresa e alguns templates meus. Tá? Então o que, que acontece? No momento que eu criar esse cara, se eu quiser utilizar um template pronto, ele já vai herdar a estrutura, como se fosse um fork, uma estrutura de um template já criado. Ok? Eu vou criar aqui um exemplo de repositório, tá? Só de teste vídeo canal. Tá? Depois eu vou apagar ele. Então o que que acontece? Ele é público, ele já vai ter um git ignore default. Vou colocar aqui um git ignore de um projeto em Node, por exemplo. Vamos ver se tem um Node aqui. Tá? Vou botar um readme dentro desse cara. Não vou dar um license dele, vou deixar um create repositório. Beleza, criou. Tá? Esse é o repositório comum do Git. Agora, se nós formos aqui em settings, e dentro de settings tem uma opçãozinha marcada template repository. Quando eu marcar esse template repositório, eu só fiz isso daqui, não preciso dar save nem nada. Se eu voltar nele lá, vocês vão ver que aqui em cima ele está utilizando a opção de criar um repositório novo, ou abrir no CodeSpace, ou usar esse template. Isso daqui é novo, isso daqui não tinha.
Tá? Por quê? Porque ele passou a ser um template. Normalmente no repositório padrão ele só tem o code que me possibilita fazer, né, o clone ou fork desse cara aqui para minha máquina para poder trabalhar em cima dele. Tá? Qual é que vai ser a diferença quando eu estou utilizando um template? Se eu quiser usar esse template, eu posso criar um novo repositório sobre ele. E esse repositório novo vai partir da estrutura deste template, ou seja, com o mínimo que já tem aqui dentro, que já foi configurado anteriormente. Ok? Então vamos voltar um pouquinho naquele nosso cara lá do view que eu estava falando para vocês. Vou clicar aqui nos meus repositórios. E esse daqui foi um que eu já criei antes de começar o vídeo. O que é que tem dentro dele? Ele é um repositório que ele começou como um repositório comum, mas ele já tem algumas configurações que eu vou abrir aqui no Visual Studio para a gente dar uma olhada, que é a configuração dentro do package JSON, do Tailwind, do View e do View Router. Tá? Então já tenho o basicão aqui para poder começar um projeto com Vue e Vite em Tailwind. Tá? O que tem de dependências de desenvolvimento? Ele já tem as configurações de SLint, ele já tem as configurações aqui do Preacher, tá? Já tem as configurações dos plugins que precisa do SLint e do Preacher também, e logicamente o Vite para poder subir e descer essa minha aplicação. Tá? Feito isso, o que já está configurado? Quem de vocês quiser criar um repositório utilizando esse meu template, vocês vão simplesmente vir aqui, no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, e vão dar um create repository from this template. Ele vai criar o repositório já com essa configuração mínima que eu falei para vocês. Dentro do diretório source, tá, eu tenho o meu app já configurado com o router. Tá? Isso já vai de brinde para vocês, para não ter que perder o tempo de configurar um router. Tá? O main já está utilizando o middle de router aqui dentro. O meu main CSS já está configurando essas bases. Se vocês quiserem remover, ele está utilizando por default fonte Roboto, tá? Do Google. Está com display flex no body e no HTML também. E ele está utilizando os componentes do Tailwind. Isso daqui vocês podem modificar. Eu não recomendaria mexer aqui porque aqui é a base do Tailwind. Tá? Já está com o Tailwind config para poder fazer a varredura dos arquivos, certo? Já está com o Vite configurado com alguns paths amigáveis, os alias aqui para o source, router e src, para você só colocarem os importes direto com arroba, não ter que botar o path inteiro ali. Isso ainda vou falar um vídeo mais detalhes mais para frente em outro vídeo sobre isso, tá? Dentro dos routers, da pasta routers, já tem um diretório de rotas configurando o componente a view que vai ser para o barra home ou para a barra about, ou seja, se eu quiser criar novas views aí lá dentro do views, cria a nova view, vem aqui dentro e configura a nova rota. Tá? Vou chamar aqui de contact, por exemplo, carregando um componente de contact. Certo? Eu não preciso fazer mais nada além disso, desse cara aqui. Tá? Feito isso, e dentro de components tem a pastinha apenas e assets também esperando aqui as alocações, né, dos resources do que vocês precisam, tá? E o index também está limpo, só carregando a fonte de uma CDN do Google, certo? Então, por exemplo, se eu chegar aqui dentro desse cara agora e der um yarn, eu estou usando yarn, mas pode ser npm, tá? Yarn dev, o que ele vai fazer para nós? Ele vai subir no localhost para nós, 5173, este cara aqui, que é o nosso view template. Tá? Se eu botar ali a minha rota, eu não sei se eu tô com as views lá, eu deixei carregando ali, agora eu não lembro, deixa eu dar uma olhada aqui. As views, a gente tem uma de about, about ainda tá com algumas tralhas aqui dentro, ó, vou inclusive comitar esse cara aqui na sequência, tá? Ó, vou deixar aqui about view, não vou botar mais nada aqui para retornar, ele estava retornando um asset. Já vou atualizar aqui na hora esse template para nós, um about lá. Então tem o about e tem o home. E o que tem dentro do home? Tá o nosso cara aqui. Vou tirar a minha cara aqui. Eu não quero que vocês fiquem, não precisam ficar com minha foto feia lá. Tá, tá aqui. Então pode ver que ele já está até pegando as configurações quando eu salvo alguns patterns, ó, eu salvo, ele já remove as linhas adicionais, coloca indentação, tira ponto e vírgula, deixa aspas simples. Isso já está configurado dentro do slint do preacher aqui desse repositório, tá? Claro, as extensões vocês têm que ter instaladas, a extensão do slint, do preacher e do view, eu preciso estar com elas instaladas para as coisas funcionarem corretamente, mas isso é requisito de projeto, né? Tá?
E a princípio é isso, tá, gente? Eu acho que agora subindo essa rota aqui, ó, se a gente acessar 5173, o barra tá aqui, se eu botar um barra about, ó, tá. Se eu botar um cara aqui, se eu navegar com o router link lá do view, eu consigo navegar para lá e para cá também. Não deixei o menu, não quis encher de coisa, porque senão vocês vão ter que ter trabalho de entender o que que eu botei para tirar fora, né? Então é o basicão. Por que que eu montei esse template? Porque eu construo muito projeto seguindo essa base. Então toda vez que criar o setup, eu copiar um diretório na mão e largar lá dentro do Git, simplesmente agora o que que vai acontecer? O Cícero, aqui no repositório dele, ou vocês, se vocês acessarem esse link, vocês podem criar um repositório novo por esse botãozinho aqui do template, já criar um novo repositório, ele é público, é só vocês virem no meu repositório do view do CS Feijó e fazer essa operação, tá? Vou dar um create new repository aqui e esse repositório eu vou chamar ele de é, exemplo canal view. Depois eu vou apagar esses três, tá? Mas olha só que interessante. A description public, ele não pergunta mais nada, porque ele vai clonar tudo daqui, vai criar uma espécie de cópia, né? Ó, ele está criando e agora ele aparece aqui para nós. Generating a repository. Olha, às vezes demora um pouco mais de tempo, às vezes um pouco menos, depende da quantidade de coisa. Isso aqui é outro repositório, generated from view template. Fica a info aqui para vocês. Se eu vier agora aqui e der um copy desse cara, pode ver que aqui não tá, mas ele não tá como template. Olha como é que é o repositório lá do template, né? Ó, já está ali os repositórios novos. Aqui está o default, que é o template em si. Use this template code. Quando é um repositório padrão criado sobre um template, é um repositório as is os outros que existem, né? O padrãozão aqui do Git code. Vou dar um clone nesse cara aqui. Git clone desse repo. cd exemplo canal view. Vamos dar uma olhada lá. Olha ali, ó, tá, os arquivos que tem no template vieram para cá. Se eu der um code ponto aqui dentro, ele já trouxe os mesmos arquivos ali para nós, tá? Como é que funciona agora para botar esse projeto no ar? Isso aqui é outro projeto, gente. Isso aqui é um projeto criado sobre o template, como eu falei para vocês. Yarn install, ó, o npm install tá no readme ali as informações, ó. Ó, tá instalando. Yarn dev vai aparecer em outra porta agora, que é a 5173 está ocupada, né? 5174 aqui. Olha lá, 5173, 5174. Tá aqui o nosso projeto rodando. Certo? Barbada, né? Então tá aqui esse cara. Uma coisa importante só de vocês lembrarem: se eu atualizar esse template, vocês não recebem atualização nos projetos existentes, porque isso ia ser muito fácil de quebrar as coisas, né? Você vai daqui a pouco atualiza uma dependência ou muda alguma regra e estraga os projetos que estão rodando em outros lugares. Então ele está lá um template, daqui a pouco surge uma versão nova, vocês vêm aqui, pegam Vue 3, daqui a pouco aparece o Vue 4, Vue 5, ou tem um Tailwind, não estou usando Tailwind, quero fazer com Bootstrap, né? Mas isso aqui é um ponto de partida. Todos os meus projetos eu costumo começar assim. Eu não tinha criado esse ainda, veio à vontade. Hoje eu ia gravar um vídeo sobre uma outra coisa. Disse, não, mas eu tenho que criar o projeto de novo. Poxa, eu não tenho template. Então eu vou criar um template base. No próximo vídeo eu já vou usar esse mesmo template para poder construir minha aplicação sem ter que setupar ela do zero e fazer essas configurações. Certo, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês. Hoje o vídeo é mais curto, tá? Não esquece de curtir, de se inscrever, coloca comentário se ficou alguma coisa que não ficou clara. Vai ser um prazer explicar para vocês, tá? Qualquer dúvida que tenham ali, coloquem também se gostaram ou não gostaram, que eu gosto de receber os feedbacks, tá? Em seguida eu tô mandando mais um videozinho também. A gente vai falar muito sobre Vue e Tailwind, que eu tô bem empolgado, bem inspirado com essas tecnologias aí pra gente trabalhar. Certo, pessoal? Obrigado e até a próxima.